Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre divisão de monopodiais, né? Esse é um tema muito polêmico que a gente acaba tendo aí e discutindo com alguns orquidófilos ou quando a gente vai na exposição, né? Que muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, Roberto, olha, tá nascendo um broto na minha orquídea, eu quero tirar esse broto porque o broto tira a força da planta maior e a floração... Olha, gente, isso eu tenho muitas plantas que são dessa forma, com vários brotos embaixo, a planta mãe floresce e o broto também floresce. Então isso, muitas vezes aí, não tem fundamento, tá? É uma coisa que não tem fundamento. Então se a pessoa quer deixar o broto, não tem problema nenhum. Inclusive eu tenho muitas orquídeas com brotações lindas embaixo, a planta mãe floresce e os brotos florescem também. Eu tenho uma sanderiana que ela é praticamente do meu tamanho. Lá em casa, que ela está com 4 brotos e esse ano floresceu a planta mãe e mais os brotos também floresceram, então isso ocorre. Mas muitas vezes a gente precisa, ou a gente quer fazer uma divisão de algumas orquídeas monopodiais. E como que a gente faz? O que a gente tem que observar? Se a gente quer fazer, a gente precisa fazer. Né? Que em muitos casos, muitas vezes pela questão de estética, né? A gente precisa fazer, ou a gente quer fazer para ter uma planta bonita para se levar em uma exposição. Então deixa eu mostrar uma aqui para vocês. Ó, essa daqui é uma planta, ó, essa daqui é uma planta que a gente chama, aquilo que a gente chama de caneluda, né? Olha só, né? Então essa daqui é um Rhynchostylis celeste pink, né? E ele está justamente com aquela questão, né? Uma planta mais velha, né? E ela ficou caneluda, né? Ela ficou dessa forma, né? Então só tem folhas aqui na parte de cima. Essa parte de baixo ela não tem mais folhas. E aí, Roberto? Corto, não corto? Deixo desse jeito? O que eu posso fazer? Olha, por uma questão de estética, né, para que a planta fique mais bonita, a gente acaba cortando ela, né, cortando essa parte desse caule aqui, né, para que eu tenha uma planta que ela fique mais bonita, fique mais ajeitada, porque justamente essa parte aqui que fica muito alto sem folhas, esteticamente ela não fica uma planta bonita. Né? Então nesses casos já é mais uma necessidade da gente ter uma planta bonita, né? Uma planta bem proporcional, né? Porque senão fica esse espaço vazio, folhas só em cima. Então para que ela fique com uma aparência mais proporcional, ok? Então quais são as coisas que primeiro a gente tem que observar antes de qualquer coisa? Se existem raízes, né? Porque a planta tem essas raízes aqui na parte de baixo, ok? Mas como a gente vai cortá-la aqui em cima, eu preciso saber se tem raízes se desenvolvendo aqui em cima também. Porque se não tiver raízes, eu não posso fazer esse corte. Entenderam? Então, porque muitas vezes a gente vai fazer isso. Olha, não, ela está caneluda, eu vou cortar. Mas espera aí, tem raiz? Se ela já tem raiz desenvolvendo aqui na parte superior, tudo bem. Podemos fazer o corte. Se ela não tem raízes e todas as raízes só estão na parte de baixo, a gente não faz o corte, porque senão essa planta ela não tem como sobreviver, porque se ela não tem raízes, ela não tem como sobreviver. Então é o primeiro ponto que a gente precisa observar antes da gente fazer um corte numa planta que a gente chama aí de caneluda, né? Essa planta que tem essa separação aqui entre a base dela e a parte superior dela, né? Então essa que a gente chama, essa é a parte sem folhas, né? O que eu tenho? Tenho raízes aqui já na parte superior? Ok, então a gente pode fazer o corte aqui. Bem próximo da raiz está aqui, olha, então normalmente uns 2 dedos, de 1 a 2 dedos aqui embaixo, ó. Vou cortar aqui embaixo, logo um pouco abaixo aí da primeira raiz que está crescendo. Então vou fazer o corte aqui, né? Se eu não tivesse raiz, essa planta só tivesse raiz na parte de baixo, eu não podia cortar. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar, se ela tem raízes na parte de cima, aonde que vai fazer o corte da planta, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiro tentar tirar aqui, separar essa planta. Então vamos fazer assim, olha,
primeiro lugar. O que eu vou fazer aqui, olha? Tentar só tirar esses amarrilhos que estão aqui, ó, para a planta ficar solta, que fica mais fácil de eu trabalhar. Então pronto, tirei um, ó. Tinha aqui o amarrilho já. E agora vamos tirar o outro aqui. Tirei outro, sempre com cuidado, né, para que a planta fique mais fácil da gente manusear ela. Então a planta aqui, ó, a gente já consegue tirar ela aqui, ó. Já praticamente está tirada a planta. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o corte dela aqui, ó, né? Então vamos cortar ela a planta aqui, exatamente aqui. Que ferramenta que eu vou utilizar? Normalmente é a tesoura, né? Então, como eu mostro para vocês, é uma tesoura que eu já tenho, que já está separada para fazer esse tipo de corte, tá? Então ela está aqui porque eu vou queimar essa tesoura, né? Então eu queimo ela normalmente com frequência, então é a que eu mais utilizo para fazer esses cortes, tá? Então esse daqui é um maçarico manual, né? Então eu passo a chama aqui, vamos passar a chama na tesoura. Eu gosto de aquecer bem. Por que aquecer bem? É necessário aquecer bem? Não. Se eu quero só esterilizar ele, alguns segundos é o suficiente para você esterilizar. Mas o que eu gosto de fazer? Por que eu gosto de aquecer bem, né, a ferramenta? Por quê? Porque eu já cauterizo, né? Eu faço o corte e como a ferramenta ela vai estar bem quente, eu já faço a cauterização da ferida também, tá? Então por isso que eu gosto de esquentar bem, né? Então tá bem aquecida, ok. Então agora fecha aqui, deixar de lado, pegar a planta aqui e aonde que a gente tinha falado o corte, feito o corte. E com a própria tesoura que ela está quente, ó, eu já faço a cauterização. Já ponho ela para justamente queimar. Depois disso, eu pego a canela em pó, né, com um pincelzinho e já faço um depósito de canela em pó, porque a canela, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma barreira, né, evitando que ela pegue algum tipo de doença, algum outro tipo de bactéria ou fungo que acabe se aproveitando para entrar, né? Então, agora, o que eu faço com essa parte aqui, Roberto? O que a gente vai fazer com essa parte aqui? Vamos ver se a gente tira. Pronto. A raiz dela era muito grande. Pronto. O que eu vou fazer com essa parte aqui? Tá? Normalmente a gente joga fora. Agora o que acontece, tá? Cerca de 20 a 30% ela pode soltar uma nova brotação, um novo broto. Então, o que eu faço sempre, tá? Antes de eu jogar fora, eu pego um arame, né, um desses arames revestidos, mais ou menos dessa forma, ó, e eu passo nele. Passo nele aqui e penduro ele dessa forma, essa traseira aqui, ó, no orquidário, do jeito que ela está aqui, olha. Penduro ela e deixo lá. E eu deixo ela no orquidário. E muitas vezes, né, acaba aparecendo uma brotação, ela acaba soltando um broto aqui. 30% disso, tá? Não vá pensar que toda divisão que você vai fazer vai sair broto novo, mas cerca de 30% deles acaba acontecendo de sair um broto novo. Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai acomodar agora essa nova planta no novo lugar dela, né? Então a gente vai colocar agora em um novo aí cestinho, né? Acomodar ela aqui, deixa eu só, ó, tá acomodado. Então agora eu vou prender essa planta, vou usar amarrilho.
Então aqui, olha, o amarrilho, eu vou passar ele aqui por dentro. Passei ele no broto, né, na raiz, em uma dessas raízes que ficou embaixo. Ele saiu aqui embaixo e aí agora eu vou torcê-lo aqui. Torci, pronto. A planta já está presa, tá? Então vamos só, agora gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o suporte. Que a gente também, de alguma forma, precisa prender essa planta para que ela não fique tão bamba, né? Então, agora tá aqui, suporte de 4 pernas, né? E vamos colocá-lo. Aqui a gente já vai colocando, porque o suporte ele vai me ajudar também a manter essa planta, né, fixa agora, né, porque como ela não tem muitas raízes que cresceram aqui nesse local, ela ainda fica meio que solta, né. Olha, ela não fica tão firme, né, como deveria, né. Então o que eu faço agora? Que eu já coloquei o suporte, eu pego um pedaço um pouco maior. Ó, e eu passo por ela, dou uma volta no próprio caule da planta, ó. Então dei uma volta nele, ó, e eu prendo numa perna do suporte e a outra perna no outro suporte, no outro lado do suporte, no lado oposto. Então agora, ó, a planta ela tá mais firme, né? Então se você achar, como essa planta, olha, se você achar necessário, você vai prender, pode passar um outro suporte de lá para cá, tá? Se for necessário. Aqui não é necessário. Então agora já está feita a divisão. O que a gente tem que colocar? O nome. Nunca deixe para colocar o nome depois, porque você pode acabar esquecendo. Então a planta está aqui, olha. Inclusive na que foi dividida a gente também colocou. Colocou o nome, já colocou a plaqueta antiga que estava lá. Então essa já é uma divisão que foi feita, olha. Então a planta ela já ficou bem bonita, está mais harmoniosa, não ficou aquela coisa autona, né, como estava, então ficou uma planta mais harmoniosa. Aqui a planta 100%, que ela vai para frente, né? Dificilmente a planta acaba dando para trás, aqui. Agora, aqui é a parte de trás, a traseira, né? A parte de baixo ali. Infelizmente, nem todas vão soltar um broto novo. Ali, cerca de 20 a 30% que acaba soltando um broto novo. Por quê? Porque ali não tinha nenhum broto crescendo ou nenhum broto saindo. Então, ali, infelizmente, cerca de 30% que acaba soltando alguma brotação nova. A grande maioria não solta, né? Mas essa planta aqui, olha, já esteticamente ficou muito mais apresentável. Pode pendurar ela ali, depois eu guardo no lugar. Aqui, ó. Isso. Pode ser. Então agora a gente vai fazer uma divisão de uma outra planta que ela já tem um broto, né? Porque aí já é um pouco diferente. Olha só. Então essa daqui, olha. Essa daqui já é uma outra planta, né? É uma planta que eu tenho aqui já há algum tempo também, ela já floresceu, então a floração dela já passou. Essa daqui também é uma monopodial, né? Então ela é uma camp. E aí o que acontece? Essa daqui ela já tem um broto, olha. Ela já tem a planta principal, que é essa de cima, e aqui ela tem um broto, né? E aí o que a gente tem que observar nesses casos? Se o broto ele já tem raízes, então lembra mais ou menos como que é no cake, né? Que no cake tem que ter raízes ali para o cake poder sobreviver. Aqui é a mesma coisa. Essa parte
do broto, ele tem que ter as raízes independentes dele também, para ele poder sobreviver também. Quando eu fizer o corte aqui, a divisão, a planta mãe tem que ter as raízes dela, ó, a planta mãe tem as raízes dela, então ok, e o broto tem as raízes dele aqui também, olha, ele já tem raízes aqui, ó, isso daqui é a raiz do broto, então eu posso fazer a divisão sem problema nenhum. Agora, o que sempre a gente observa, eu não faço muita divisão lá embaixo, eu deixo mais ou menos um pedaço de uns 4 dedos da planta mãe, né? Para que ele tenha aí, pelo menos assim, tenha um pouco de reserva aí, ou pelo menos ele possa se manter nesse primeiro momento que ele vai ficar independente, porque sempre ficam algumas raízes aqui da planta mãe ainda, né? Então eu deixo essas raízes, eu corto ele mais ou menos uns 4 dedos, o caule da planta principal, e eu deixo junto com o broto, tá joia? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou soltar a planta principal, que ela está aqui toda amarrada no suporte. Então eu vou soltar ela agora. Da mesma forma, ela está com alguns amarrilhos aqui, então eu estou soltando ela para a gente quando tirar, porque o que é interessante? Quando a gente faz esse tipo de divisão, eu não tiro o broto do cestinho. Eu tiro a planta mãe, né? Então a planta mãe que vai para um cestinho novo. E o broto, ele fica no cestinho antigo. Então eu vou fazer a divisão aqui embaixo e eu vou tirar a planta mãe e o broto vai ficar no cestinho antigo. Então vamos lá, agora da mesma forma, a tesoura, vamos ligar o maçarico, vamos esquentar bem a tesoura. Como eu falei, eu gosto de esquentar bem porque eu já aproveito e já faço a cauterização também. Não só aquele calor para esterilizar, porque para esterilizar é muito fácil. Você passou na chama, já esterilizou. Mas eu gosto de esquentar um pouquinho mais para fazer justamente aí a cauterização. Olha só como que fica, ó. Fica levemente avermelhado, fica bem quente. Então agora, mais ou menos aqui, olha, uns 4 dedos, então eu vou cortar ele aqui, ó. Passo a lâmina nos dois. Então, já esquentou. Pega a canela em pó e passo nas 2 feridas, né, onde foi feitos os cortes. Qual que é a função da canela? Ela faz uma barreira bloqueando, né, ali o caule, né, onde foi feita a ferida, evitando que entre algum patógeno, ou vírus, ou bactéria, ou fungo, tá joia? Então agora, o que eu vou tirar? A planta mãe. Ela sempre gosta de se enroscar um pouquinho, né? Você tira a planta mãe porque é mais fácil de tirar? Não, porque eu mexo com... Eu evito mexer com o broto. Porque a planta mãe, ela sempre é mais forte. E ela, ó, porque ela tem muito mais raiz, ela acaba ficando com muito mais raízes, ó. Então ela acaba ficando com muito mais raízes. E o broto, normalmente, ele fica... Se eu deixasse só as raízes do broto, ele teria aqui, olha, aproximadamente 2... O broto tem 2 raízes. Como eu deixei um pedaço da planta mãe aqui, olha, esse pedaço de 4 dedos da planta mãe, olha a quantidade de raiz que ficou ainda para o broto. Então, tanto a planta mãe tem uma quantidade de raízes muito boa, como o broto que ficou aqui com esse pedacinho do caule da planta mãe, também tem uma quantidade de raízes muito boa. Então a possibilidade desse broto sobreviver é praticamente 100%. E se eu tirasse só o broto, o que ia acabar ficando? Ele ia ficar com 2 raízes, só duas raízes. Então eu prefiro deixar com muito mais raízes, porque a chance dele sobreviver vai ser muito maior. Né? Então o que eu vou fazer agora? Com todo cuidado, eu vou prender aqui, ó, ele, né? Ó, agora eu vou prendê-lo aqui, só pra gente
Pronto, aqui. Agora, um amarrilho aqui. E eu vou colocar mais um aqui em cima. Ó, então tá aqui. Essa daqui é a planta que a gente fez o corte. Esse daqui é o broto. Agora, o que é interessante? Ela já tem força de adulto. Olha a quantidade de raízes que ela tem, né, que ficou com ela. E aqui a planta, olha, já ela vai se desenvolver, praticamente ela sente muito pouco essa mudança que ela teve, né? Então, tá aqui, olha, a planta aqui, ó, já tá presa, já tá acomodada certinha aí para o desenvolvimento dela, ó. E com a quantidade de raízes muito boa. Então, deixa eu colocá-la aqui. Que agora a gente vai acomodar essa planta aqui, ó, que também ficou, olha a quantidade de raízes que ela ficou. Então agora a gente vai acomodar ela em uma outra cestinha para ela, né? Então essa parte é sempre a que dá um pouquinho mais de trabalho, da gente passar a primeira raiz que ficou embaixo, né? Que normalmente a que ficou embaixo é uma das mais velhas, então ela já tem um monte de divisão, então eu passo ela sempre por um buraco, escolho um buraco e passo. Né, que ela ficou embaixo. Se você sentir que a raiz está muito rígida, você pode molhar, tá? Porque molhando a raiz das orquídeas, principalmente das monopodiais, ela fica bem mais maleável, então é muito mais fácil de você trabalhar, tá bom? Ó, aqui, ó, pronto. Ó, a raiz ela já está aqui, já está acomodada, a planta aqui praticamente já está acomodada. Então o que eu vou fazer agora? Com amarrilho, pegar um pedaço de amarrilho, cortar, e eu vou passar por cima para prender a planta, pelo menos aqui, de uma forma para que acomode ela melhor. Não vai fixar, tá? Esse amarrilho é mais para ela ficar numa posição parada, mas ela não vai ficar, não é o que vai fixar ela, ou o que vai fazer com que ela fique de uma forma ereta. É só mais para ela não ficar se mexendo e eu prender o cestinho nela. É mais para isso mesmo. Mas não vai fixar a planta, ela ainda vai ficar totalmente mole, ó. Vocês vejam, ó, ela está totalmente mole. Foi mais para segurar o cestinho, ó. O cestinho está seguro. Agora eu vou pegar o suporte novamente, e é o suporte que eu vou conseguir segurar, fazer com que a planta fique segura. Então vamos lá, agora o suporte de novo, vamos abri-lo. Pronto, aqui. Opa! Pronto, acertando só os encaixes dele aqui. Pronto. Então, acertados os encaixes. Então, vamos lá. Colocar primeiro esse lado. Colocar o outro. São suportes de 4 pernas, né? Então, agora a gente deita a planta na outra posição, para que fique mais fácil a gente trabalhar, e passa por cima delas, né? Agora suporte, passei por cima dela. Agora passando um outro. Pronto, os 4 suportes já estão aqui, a planta está aqui. Agora o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz na outra, né? Eu vou utilizar o próprio suporte para deixar ela mais firme, né? Então, essa daqui eu já vou precisar fazer 4, ou usar 2 desses, né? Então, primeiro, o que eu faço? Eu passo ao redor da planta. Então, olha, eu passei ao redor da planta. Primeiro, tá passado ao redor da planta. Aí eu venho aqui, olha, em um dos lados e já prendo o amarrilho. Do outro oposto, eu faço a mesma coisa. Já prendo o amarrilho também. Pronto. Como essa planta ela é muito alta, deixa eu só
eu quero fazer um negócio aqui, que agora que eu observei. Tem uma raiz que ela tá do lado contrário. Ela estava aqui, vou passar ela para o outro lado. Vai ficar mais fácil. Isso. Aqui. Agora, deixa eu só prender novamente. Ó, a planta já está fixa, né? Só que eu vou colocar mais um, só para ela ficar um pouco mais firme. Isso sem apertar, né? Sem apertar, eu só passo em volta, não aperto. Então aqui, olha, porque eu prendi nesse e nesse, só que esse são de 4 pernas. Agora eu vou prender nessas 2 pernas que estão aqui. Então passo novamente um pouco mais alto, ó. Então já passei numa outra posição. Passo em volta do caule só. Então já passei em volta do caule, tá aqui, ó. Então agora eu vou prender nos outros 2. Então já prendi aqui um. Ó, então vou prender aqui um, ó. Já vamos dar as voltas. E agora eu vou prender no outro oposto dele. Pronto. Tá feito. Então aqui, ó, já tem 2 plantas. Então uma planta que estava aqui, olha, o broto que estava aqui, com a quantidade de raízes para ele poder sobreviver, e aqui a planta mãe também, olha só, com uma quantidade também de raízes fantástica aí para ela poder sobreviver. Então aqui eu tenho 2 plantas já, essa está adulta, ela já floresceu, e esse broto aqui, ele também já floresceu. Então aqui são 2 plantas adultas. Claro, uma tem um porte maior e outra tem um porte menor, mas são 2 plantas adultas aqui e com chance de sobreviver as 2 plantas, 100% de sobreviver as 2 plantas, diferente daquela outra divisão que a gente fez de uma planta caneluda, né? Mas aqui eu já tenho 2 plantas e 100% de chance das 2 sobreviverem. Tá? Deixa eu colocá-las aqui. Colocar outra aqui. Pronto. Como é que está nosso tempo? Será que a gente poderia fazer mais uma ou não? Pode, não tem muita pergunta. Então vamos lá. Por enquanto. Então vamos lá. Então aqui, ó, também de uma outra forma, uma outra planta, ó. Essa daqui também é uma monopodial. Essa daqui é uma Pelantentéria insetífera. E aqui da mesma forma, olha, tem um broto aqui embaixo e tem um broto aqui em cima. Só o que eu vou fazer? Eu não vou separar esse broto de cima. Esse broto de cima ainda vai ficar com a planta mãe. Eu só vou separar esse broto de baixo, tá? Então, a ideia é a mesma. Aqui mais ou menos uns 4 dedos, que vai ficar algumas raízes ainda da planta antiga, da planta mãe. E o broto, ele também, ó, o broto aqui ele já tem 2 raízes também muito bonitas. Então eu vou cortar mais ou menos aqui, que ele vai ficar com mais ou menos mais umas 3 raízes da planta antiga. Então ele também vai ficar da mesma forma. E a parte de cima superior, com esse broto novo, ele vai ser plantado em um outro local. Tá? Então essa daqui, vamos fazer a divisão da mesma forma. O que a gente faz? Primeiro, eu solto a planta mãe. Eu já solto aqui, ó. Tem alguns amarrilhos, que ela tá aqui. Então vamos soltar, eu já prefiro já soltar, deixar a planta mãe solta, né? Na hora que eu for fazer o corte, ela já solta de uma única vez. Eu não vou depois, não preciso ficar mexendo com ela de novo na hora do corte. Eu já tiro ela, fica muito mais fácil. Então aqui, olha, aonde que eu vou fazer o corte? Eu vou fazer o corte, deixa eu só dar uma olhada. Vou fazer o corte aqui em cima, ó. Aqui em cima. Então vai ficar um pedaço mais ou menos, ó, de uns 4 dedos junto com o broto novo, né? Então, vamos lá, o procedimento é o mesmo. Lâmina, maçarico. Passo o maçarico. E eu gosto, como eu falei, a gente esquenta bem, porque eu já faço a cauterização.
E aí depois a gente já passa a lâmina e pronto. Isso você pode fazer no boca de fogão também, né? Eu prefiro sempre utilizar o maçarico porque fica mais prático, é mais fácil, né? Então, eu sempre utilizo o maçarico. Mas... Hã? Eu usava a boca do fogão da minha esposa. Pronto. E agora já vamos cortar ali, onde que eu falei para vocês, ó, que eu ia fazer a divisão. Então vamos cortar ela aqui, ó. Já cortou. Então o que que eu vou fazer agora? Passa a canela. E aqui passa a canela. Pronto. Então, tirar essa planta com cuidado. Essa é, teoricamente, aí a nossa planta mãe. Então, olha só, a quantidade de raízes que ela ficou ainda. Ficou a quantidade de raízes fantástica. E aqui ela tem ainda um broto. Esse broto eu não tirei, tá? Porque esse broto só tem uma raiz, ó, só tem um pedacinho de raiz aqui. Se eu tirar ele agora, a chance de eu perder ele é muito grande. Então deixa ele com a planta mãe, ele vai desenvolver mais raízes. Quando ele tiver pelo menos umas 2 ou 3 raízes, a gente tira como esse outro. Então esse outro aqui, olha, ele já tem duas raízes bem já desenvolvidas, ó, essas raízes são dele, estão bem desenvolvidas, e ele vai ficar com mais ou menos umas 4 raízes ainda da planta mãe. Ó, porque esse pedaço aqui, olha, esse pedaço aqui é o da planta mãe. Então ele ainda tem raízes, tem tudo. E aqui é o broto, né? Então ele já está, inclusive, já preso aqui, eu nem tirei esse amarrilho de baixo. Então, olha, do jeito que ele está aqui agora, já está pronto. E esse pedaço da planta mãe cresce? Não cresce mais. Ele não cresce mais. Ele só vai fazer a manutenção das raízes que estão aqui e passar energia para o broto novo. E aí o broto novo acaba crescendo muito mais rápido. Ele acaba se desenvolvendo mais rápido. Então, o nome da planta aqui. Então, aqui, deixa eu só fazer já a higiene aqui, né? Tirar algum matinho que tem aqui. Essa daqui é uma planta que a gente cultiva com um pouquinho de esfagno. A gente pode pôr um pouquinho de esfagno. Olha, tá aqui. Já a planta com raízes também para se desenvolver. Então deixa eu colocar ela aqui para a gente cuidar da planta mãe agora. Pronto. Então já está o broto lá. Agora, esse daqui ficou a planta mãe, a planta de partida, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos acomodá-la aqui. Essa daqui a gente também pode acomodar, né? Ou pode fazer uma forma diferente. Pega para mim ali um suporte que você vai ver ele assim, ele tem 3. Ele tem três anéis. Ele é de 4 pernas, 3 anéis. Isso. Mostrar para vocês uma outra forma da gente utilizar isso daqui, o suporte, tá? Que muitas vezes a gente prende os suportes aqui, né? 4. O que a gente pode fazer também? O suporte, como estava nessa insetífera ali, eu passo ele direto, olha. Tá vendo? Eu já passo ele aqui no fundo, ó. Passei ele no fundo e o que eu faço? Eu entorto ele, ó. Eu já entorto com o U e aqui eu já faço assim, ó. Eu entorto ele dentro do cachepô, nesse central, né? Aqui, olha, no central. Eu passei já e agora eu vou passar mais uma vez, ó. Tô passando ele por baixo, ó. E entortei ele. O que ele fica? Ele fica desse jeito, ó. Já fica uma forma bem diferente do que a gente faz. Mas por que disso? Por que isso fica mais fácil? Porque o cachepô, para que ele serve? Para nada, né? Às vezes a gente põe um pouquinho de esfagno. Então o que a gente precisa? É justamente essa parte aqui mais ereta, né? Que a gente vai fazer de suporte, para a gente fica mais fácil da gente fixar a planta. Entenderam? Então, ó. Então vamos passar aqui. Quais são as raízes que eu vou passar? Tem uma raiz aqui que está mais baixa que eu vou ter que passar.
E uma raiz do broto também que está aqui na lateral. Então, vamos passar essas duas raízes. E como ele ficou reto, olha só, a facilidade agora para mim prender. Enorme, ó. Eu já ponho aqui, olha. Já está aqui, ó. Muito fácil, ó. Já passo um amarrilho aqui e acabou. Então deixa eu pegar aqui só uns 2 pedacinhos de amarrilho. Então aqui, ó. Já passo aqui, prendi. Cadê o outro que eu cortei? Tá aqui. Vocês viram que todo aquele trabalho que eu tive para aprender aquela outra planta, a Acamp rígida, eu tive muito trabalho para aprender ela. Quanto ao passo, quando eu faço dessa forma, não, é muito simples, ó. Eu já prendo direto no suporte e acabou. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é essa insetífera. Você consegue passar por aqui por trás e pegar aquele pote ali de esfagno para mim? Eu só vou colocar um pouquinho de esfagno na base, que nas pelantentérias, né, Pelintentéria insetífera, a gente coloca um pouquinho de esfagno aqui na base. A única coisa que eu vou fazer é prender ela só aqui com mais a parte de baixo, para não ficar se mexendo tanto, né? Pronto, passei um. É só mais uma questão mesmo para ficar um pouquinho mais firme. Só isso mesmo. E aqui eu coloco um pouquinho de esfagno, mas é só uma leve camada mesmo, só para manter um pouco mais de umidade. Só um pouquinho mesmo, pouca coisa, só uma fina camada, né? Só um pouquinho. Pronto, tá feito aqui o plantio. Então aqui uma planta e aqui a outra planta, olha só. E aqui eu mostrei para vocês como é que eu faço essa parte aqui que fica reta. Ao invés de eu utilizar ele aberto, né, as 4 partes abertas, eu faço ele somente aqui dobrando pelo fundo, né, da cestinha, e aí ele fica como se fosse aqui uma haste central, que fica muito mais fácil para você prender nessas monopodiais que são mais compridas, né, do que algumas outras vandas, né? Então fica muito mais fácil, olha só. Ele é reto assim, olha. Você prende pelo fundo da cestinha, fica muito mais fácil. Olha só, e aqui prendeu e a planta está aqui, ó, linda e maravilhosa. E aqui eu tenho 2 plantas com 100% de chance das 2 sobreviverem. Tá ok? Deixa eu só colocar essa aqui, agora só preciso que você escreve o nome dessa outra Pelintentéria insetífera. Tá, eu já escrevo. E esse daqui também tem que... Tá, então as 2 ali a gente já coloca o nome. Então, pronto. Então, deixa aí só para você colocar. Deixa eu só dobrar aqui. Pronto. Isso, aí você pendura aí. Pronto. Bom, então vocês viram. O que a gente tem que observar? É como se fosse no cake, tá? A gente tem que dar a maior chance da tanto a planta mãe sobreviver, não sentir esse corte que a gente está fazendo, essa divisão, como também o broto novo, ele ter energia, ter raízes a mais, ter um aporte a mais para ele poder crescer e para ele poder desenvolver. Depois daquele toco que fica, né, fica um toco ali de mais ou menos 4 dedos, ah, Roberto, achei feio, fica feio. Depois você espera a planta crescer, a planta,
A divisão que você fez, espera ela crescer, e depois que ela tiver grande, aí você corta, você quer cortar, corta aquele toco ali de baixo, que aí a planta já vai estar grande, já vai estar com mais raízes, aí não tem problema nenhum. Mas, nesse momento inicial, para ela poder ter um aporte, ter um crescimento muito mais saudável e sem sentir tanto essa divisão, essa separação da planta-mãe, eu sempre prefiro deixar esse pedaço, porque ali eu tenho mais umas 4 ou 5 raízes que vai dar força para o broto novo e ele acaba crescendo e se desenvolvendo muito mais rápido. Tá joia, pessoal? Bom, é assim que eu faço as divisões de algumas orquídeas, né? Algumas, quando é caneluda, que nem a gente mostrou, a chance da parte que a gente tirou a traseira ali, dela ter uma nova brotação é pequena, tá? Em torno de 30%, de 20% a 30%. Então, de cada 5 plantas, uma ou duas que você vai ter uma brotação, né? A grande maioria não brota. E já porque é caneluda e ela perdeu as folhas por algum motivo, né? Então aquela parte de base já está bem fraca, ela já não tem mais força para soltar broto, mas às vezes acontece de soltar, que nem eu tenho plantas aqui que já soltaram esse broto também, então acaba acontecendo dela soltar um broto. Agora, quando a gente corta, que já tem uma brotação, já tem uma divisão ali, já tem mais raízes, a chance, a probabilidade dela crescer e se desenvolver é muito maior. Não tenha dúvida. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como é que eu faço essa divisão e quais são as observações que eu tenho que fazer quando eu faço uma divisão de uma planta monopodial. Tá ok, pessoal? É isso que eu queria passar